Está começando o Centro do Debate, um podcast que busca aquilo que é essencial sem inflexões. E no programa de hoje nós vamos discutir a decisão do STF sobre o Marco Civil da Internet. E o nosso convidado é o advogado criminalista Felipe Germano, que é um profissional que tem forte atuação em questões jurídicas que envolvem a internet e as redes sociais. Doutor Felipe, muito obrigado aí por atender o nosso convite. Eu gostaria exatamente de começar a sua reflexão sobre essa decisão. Veja, o Congresso não tomou uma decisão legislativa, né, retardou esse debate, depois de 8 meses, 11 sessões, se não me falha a memória, o STF tomou essa decisão por 8-3, né? Foi uma decisão consensual, 8-3. Esse longo processo, né? Na sua avaliação, qual a sua avaliação sobre essa decisão e o que na prática muda nesse momento? Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, Jorge. Falar sobre esse tema é muito importante para mim, é um tema que influencia muito a nossa vida hoje em dia, que a gente está sempre em redes sociais, hoje em dia a nossa, se não a principal maneira de comunicação, mas uma das, tá? E realmente assim, o STF, ao meu ver, ele mais uma vez ele legislou, né? Ele entrou nessa série de legislação que algumas vezes a gente viu ele fazer esse movimento, né? Justamente por não recepcionar a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet. O que esse Marco Civil da Internet, o que esse artigo dizia? Que as empresas Big Techs, redes sociais, empresas que as pessoas se comunicam pela internet, que elas somente seriam responsabilizadas civilmente após uma decisão judicial pela exclusão desta, digamos assim, da matéria questionada e da publicação questionada, tá? O STF disse, olha, isso daí não... isso daí até vai servir para alguma coisa. O que continuou igual nesse sentido foi a parte de calúnia, injúria e difamação. Que continua o mesmo processo. Isso continua o mesmo processo. Essas empresas só vão ser responsabilizadas após uma decisão judicial. Agora, nos outros casos, após uma notificação extrajudicial ou até mesmo tendo responsabilidade objetiva já presumida, tá? Que daí seria nos casos de publicações pagas, tá? Principalmente, e também se eu não me engano, de recursos de publicações de inteligência artificial automatizadas, assim, tá? Mas o STF, qual o movimento que se vê do STF nisso daí? Ao meu ver, é uma preparação para um futuro caso como aconteceu com o Twitter, tá? Lembrando o que aconteceu naquela época, foi que o STF, se não me engano, o TSE também mandaram excluir algumas publicações consideradas antidemocráticas e abusivas, né? E o Twitter, no primeiro momento até eles retiraram, e depois eles negaram a retirar, né? E daí justamente o ministro Alexandre de Moraes, ele definiu sanções, multas, inclusive multas sanções pessoais, em nome do representante do Twitter, e daí o Twitter retirou seus funcionários daqui e deixou sem uma representação em pessoa física, né? Inclusive, um termo da decisão é que todas as redes sociais deverão ter um representante de pessoa física no Brasil, tá? Então, o que eu vejo é muito que uma preparação para que isso não ocorra novamente, porque ficou muito mal, muito ruim para o Brasil no cenário internacional, o bloqueio de uma rede social, assim como algumas redes sociais são bloqueadas em outros países, principalmente regimes autocráticos, né? Doutor Felipe Germano, então acho que a preocupação é exatamente não ter abusos, né? Ou excessos. Mas aqui que fica até que ponto vai a questão da liberdade de expressão? Isso não pode abrir um precedente? Eu acho que essa é a grande discussão que está por trás dessa decisão, né? De um lado, existe de fato abusos, você tem inclusive uso comercial disso, crimes que acontecem contra o consumidor, até questões de pedofilia, que isso hoje prospera nas redes, né, o ódio, mas de outro lado também você tem a manifestação. Como é que o senhor avalia essa questão da liberdade de expressão? Olha, a Constituição do Brasil estabelece que a liberdade de expressão não é absoluta, né? As leis que regulam elas, as mais conhecidas, são justamente
os artigos 139, 138 e 140 do Código Penal, que são do calúnia, injúria e difamação. Existem outros, principalmente a parte de divulgação de imagens, como tu falou, de pedofilia. Mas, assim, obviamente que vai limitar a liberdade de expressão da população. Mas a população vai ser diferente, porque se antes a regra era a publicação é liberada e ela só vai ter que ser retirada obrigatoriamente judicialmente em caso de uma decisão judicial, hoje em dia a regra é, olha, em notificação extrajudicial ela tem que ser retirada. Mas a pessoa que fez a publicação poderá ajuizar uma ação para garantir o seu direito. Entendeu? Então, esse direito, ele realmente é limitado, mas a pessoa vai poder entrar com uma ação para poder assegurar esse direito. Aí. Eu vejo isso de maneira negativa, sabe? Porque antes a regra era... se a pessoa exerce mal o seu direito à liberdade de expressão, ela será processada, entendeu? O que se muda agora é verdade, a pessoa pode exercer, mas se ela é notificada extrajudicialmente, não, isso aí continua, mas se a rede social também será penalizada, caso notificada extrajudicialmente, não retire o conteúdo, tá? As redes sociais antes e agora, algumas mais do que as outras, elas já têm mecanismos que digamos assim, regulam um pouco essas publicações abusivas e ilegais. Eu tenho alguns clientes que eu defendo, por exemplo, em caso de racismo. Eu tenho um cliente que publicou uma suástica. Hoje em dia, se tu for tentar publicar uma suástica no Instagram, tu não consegue. Entendeu? Da mesma maneira que nudez no Instagram, tu já não tem consegue. medidas de proteção. Já existem medidas de proteção. A decisão da STF, inclusive, ela decidiu, não legislou, que as redes sociais terão que adaptar os seus regulamentos para isso, entendeu? Obviamente, nós temos uma rede social hoje em dia que é mais ligada à liberdade de expressão, que é o Twitter, né? Que praticamente pode se publicar qualquer coisa, tudo. Mas e a maneira que se tem de fazer essa regulação, hoje em dia, se não me engano, é com conteúdo abusivo. Tu tem ali um conteúdo delicado, tem ali eles omitem, então tu clica para poder ver. E também tem os fact-checks, só que não são institucionais, são das pessoas, são de outros usuários, tá? Mas lá tu pode fazer quase tudo. O Instagram, o Facebook do Grupo Meta, ele é bem mais limitado. Não pode nudez, eles não te deixam publicar. E se tu publica alguma coisa, se tu tem algumas denúncias ali, eles, em geral, tiram rápido, mas depois mudou também a regra do Instagram e do Facebook, com essa justamente mudança de posicionamento do Elon Musk, não, do Zuckerberg. Sim, né? Zuckerberg. E após essa mudança, tem se notado uma demora na retirada desses conteúdos, tá? Então, que muitas vezes você tem que... principalmente perfis falsos, inclusive a decisão cita perfis falsos, tá? Perfis falsos, eu tenho um perfil meu lá que tem muitos seguidores e uma outra pessoa cria um perfil ou com a minha foto ou com o meu nome, e muitas vezes nós vemos influenciadores publicando assim, olha, denunciem esse perfil para mim, esse perfil está falso. Por que eles estão tendo que fazer isso daí? Porque realmente o algoritmo, eles têm um algoritmo de retirada também, e esse algoritmo muitas vezes ele é acionado após X denúncias, entendeu? E esse X aí ele aumentou depois dessa mudança do Zuckerberg de posicionamento, justamente com o intuito de aumentar a liberdade de expressão dentro do Grupo Meta ali. Doutor Felipe Germano, essas áreas que o STF definiu, elas são áreas pacíficas ou tem margem, na sua opinião? Porque eles são algumas áreas que, olha, isso, digamos, tem que ser de imediato, né? O senhor acha que há a margem para isso, para que possa haver, por exemplo, um ataque à liberdade de opinião, por exemplo, nesses temas? Olha, o STF foi taxativo nas ocasiões dessa decisão. Até eu trouxe a decisão aqui, tá? Não vou ler toda, justamente que não... Mas, até eu tenho um resumo aqui. Ele fala aqui, ó. As plataformas passam a ser responsabilizadas civilmente por conteúdos ilícitos criminosos após notificação, tá? No caso, as plataformas devem agir automaticamente em casos específicos considerados graves, como tráfico de pessoas, terrorismo, racismo, crime contra as crianças, adolescente, violência contra as mulheres
mulheres e conteúdos antidemocráticos. Daí nós entramos na questão. Aí talvez entre... O que são conteúdos antidemocráticos? Esse é é a principal parte cinzenta, né? Porque nós temos visto hoje em dia não em todo, mas nas eleições, né? O TSE citando que eram muitas falas de políticos eram abusos e eram contra a democracia. E que realmente podem se confundir com liberdade de expressão, né? Então, se hoje em dia eu não posso fazer, digamos assim, eu não posso questionar o governo de alguma maneira, toda vez que eu for questionar o governo de maneira a ir contra uma corrente política, se isso daí for considerado um conteúdo antidemocrático, realmente sim, eu acho que é um caminho perigoso. Mas isso não seria mais com relação, por exemplo, à apologia ao fascismo, por exemplo, à ditadura? Não entraria mais nesse aspecto? Porque isso notoriamente algo antidemocrático, né? Porque você está falando de um regime que é totalitário, ou a defesa de algum regime totalitário, por exemplo. Com certeza. O fim de um processo democrático, né? E não a crítica política, né? Com certeza, mas não sei se... é que quem vai decidir o que é um ou outro, né? Vamos usar como exemplos. Nós tivemos o gesto do Elon Musk, que se disse ser um gesto nazista. Eu não vou fazer julgamento sobre isso, mas a gente não sabe se ele quis dar um tchau ou se ele quis fazer um gesto nazista, entendeu? Um gesto nazista que não é só nazista, entendeu? Ou então teve alguns casos em que falavam que a pessoa beber leite era um gesto nazista, entendeu? Porque era uma prática que algum personagem de algum regime totalitário fez. Acaba que essa interpretação ela pode ser usada para diversas coisas, e tanto para limitar justamente a liberdade de expressão numa comunicação que não tem nada a ver com aquilo ali, sabe? O maior perigo é justamente quem vai decidir o que é isso, o que é ou não um conteúdo antidemocrático. Hoje em dia está se posicionando claramente, entendeu? Então, Felipe, quem controla o controlador, né? Que é essa a grande questão, né? Mas eu lhe pergunto, a União Europeia avançou em alguns aspectos. Ela já vem com algumas medidas de regulação, algumas medidas que já alguns anos já de implementação. Como é que o senhor avalia a experiência europeia, né? Porque inicialmente até as big techs, as plataformas, diziam que isso ia aumentar, que ia ter uma retirada massiva de postagem. Isso não ocorreu de fato, né? Mas a experiência da União Europeia poderia ser uma referência para nós? Qual é a sua avaliação? Olha, a chamada DSE, que é essa lei que regula dentro da União Europeia, ela somente se aplica a redes sociais acima de 45 milhões de usuários. Tá? Nesse caso aqui, a lei se aplica a todos. A lei se aplica a todos. Eles citam, inclusive, falam inclusive sobre marketplaces. Vamos no exemplo aqui. Hoje em dia nós temos a Amazon, tá? Imagina que tem um livro na Amazon e eu vou lá e faço uma crítica pesada. Um livro, digamos assim, seja de direita, seja de esquerda, e eu faço uma crítica pesada, e essa crítica pode ser considerada um comentário antidemocrático também, sabe? E de qualquer maneira, da mesma maneira, se eu fizer isso num portal pequenininho, com 5 usuários, é a mesma regulamentação. Eu não tenho tanta preocupação quanto as big techs, porque elas já têm justamente essa experiência europeia, e nós vamos ver, sim, mudanças, tanto na admissão de conteúdo, quanto na velocidade de retirada, tá? nas redes sociais. Mas eu me preocupo mais com as redes sociais pequenas. Não existem muitas hoje em dia, mas um blog... Um portal de opinião, sabe? Porque eles vão ter a mesma responsabilização do que uma rede social gigante, entendeu? E
Então, limita muito. Eu acho particularmente E essa temerário. talvez seja a maior diferença entre a decisão, essa normatização, vamos dizer assim, né, feita pelo STF, já que não houve a legislação, essa normatização exatamente seria o ponto de diferença com a conexão É a europeia, maior por exemplo? diferença, assim, e principalmente a omissão quanto a Mas esses. lá tem a questão democrática, por exemplo, ou não? A ah, questão da democracia, a União Europeia entra nessa área, não? eu não me recordo particularmente. Essa lei é uma lei, ela para todos os países da União Europeia, né? Eu não Uhum. tenho certeza, mas eu imagino que sim. Eu teria que me aprofundar nessa parte aí, mas eu imagino que sim. Principalmente, se não me engano, a parte de holocausto, isso, que Claro. é uma coisa que já está muito presente em alguns países lá dentro, né? Doutor Felipe Germano, eu sou jornalista, né? Trabalhei Uhum. muitos anos em veículos. A rádio e a TV, ela tem uma regulação hoje, né? Ela tem, efetivamente, por ocupar um espaço público, ela tem um conjunto de regras. Hoje as redes sociais são mais potentes que os veículos, né? Uhum. Essa regulação, ela não é um espelho? Não seria também o que tem hoje para Uhum. os meios de comunicação, deveriam valer Né? também para as redes, as plataformas? Digamos assim, não vou te fazer uma pergunta de volta, mas assim, ó, vamos fazer uma reflexão conjunta. Hoje em dia, nós temos, vamos lá, um jornal de grande circulação e tal, ele tem o seu site na internet. As Uhum. notícias que estão no jornal impresso, elas estão, geral, elas estão na versão online ali, né? Uhum. E muitas vezes nós temos no final ali comentários. Isso não seria uma rede social também? O senhor acha que isso pode também atingir os. Obviamente. Tem muitas pessoas que dizem, eu só vim para ver os comentários em Uhum. algumas postagens, né? Eu sou uma pessoa que frequentemente, ao final de uma notícia, eu vou lá. Ao final, vamos ver o que as pessoas estão falando sobre isso. Uh, eu não vejo nenhum empecilho para a justiça, o STF, no caso, aplicar essa legislação aos comentários ali embaixo, muitas vezes também. Mas por que não? Se é uma rede social, por que não? Uhum. Aplicar também o conteúdo que foi publicado. Mas eu lhe pergunto pelo seguinte, por exemplo, numa televisão, quando Uhum, você veicula um anúncio, você uhum. tem uma responsabilidade sobre isso, Sim, né? sim. Você, por exemplo, está fazendo lá uma veiculação, um produto, um medicamento Uhum. ou um produto alimentício, aquilo está fora das exigências, Tá. ela tem uma regulação. Veja, hoje nas plataformas, muitas vezes há impulsionamento de produtos falsos, né? Venda, por exemplo, de Uhum, shows, uhum. né? Convites para shows que não existem. Sim. O que eu lhe pergunto é o seguinte, não deveria haver uma comparação, por exemplo, nas emissoras de rádio e TV, você tem um compromisso com o que é anunciado, Sim. não deveria ter o mesmo com as plataformas? Que são Ah, muito mais sim. influentes do que hoje a televisão e o rádio? Haverá as redes sociais vão ser responsabilizadas previamente, antes da notificação judicial, sobre anúncios ilegais, Uhum. anúncios de golpes. Nós vemos muitos hoje em dia, né? Elas vão ter que fazer um filtro muito maior do que isso. Mas voltando, no caso da pergunta anterior, a responsabilização das redes sociais ela é tratada sobre publicações de terceiros, né? Uhum. Tá. Os jornais, eles têm um editorial, quando eles fazem essa publicação, no caso, eles têm uma verificação, em teoria, eles têm uma verificação prévia de todo o conteúdo que é publicado, Uhum. né? Uma checagem. Uma checagem, exatamente. Dos comentários, não. Sabe? Pode ser que eles tenham que justamente começar a fazer uma checagem um desses comentários, assim como as redes sociais fazem. E isso é um fato novo, então. Isso é uma É, decorrência dessa decisão é, do STF. é, Porque hoje isso não estava, digamos, na ordem de preocupação dos veículos, né? Mas hoje ele faz parte, portanto, também desta. Se nós analisarmos os meios de comunicação, os jornais que fazem publicações justamente com uma checagem do que vai ser, mas que pessoas têm o poder de ir lá e fazer comentários livremente, hoje em dia, né? Porque, que eu saiba, não tem uma regulamentação sobre os comentários que fazem embaixo de reportagens ali. Os meios de comunicação vão ter que começar a fazer isso da mesma maneira que as big techs, que as redes sociais, de maneira a talvez ser responsabilizados por isso, porque se enquadram, né? Então, Felipe Germano, como é que fica, por exemplo, hoje a questão da difamação, né? Porque já Uhum. tinha uma regra, não mudou isso, né? Como é que funciona hoje? Por exemplo, se eu me sinto
ofendido, qual é o procedimento? Eu tenho que ingressar na justiça hoje. Tem que ingressar na justiça, tá? No caso, a calúnia, injúria e difamação, né? Uhum. A calúnia é a imputação de um crime, a terceiro, a difamação é difamação da pessoa mesmo que o fato seja verdadeiro, e a injúria é a imputação de fato negativo, para a pessoa mesmo, entendeu? A prática é a mesma, sabe? Não muda nada, justamente quando pode entrar direto com uma ação penal privada, precisa de um advogado para isso, tá? Faz a prova ali, tem que entrar com uma ação. É bom fazer uma notificação extrajudicial, demonstra o esgotamento de uma instância, sabe? Até os juízes têm demonstrado que gostam quando acontece isso. Olha, ele tentou resolver isso daí extrajudicialmente antes de ingressar com uma ação. Mas não muda muito sobre isso daí. Sabe? Hoje é rápida essas decisões? Não é rápido. Pode-se entrar com uma ação autônoma justamente para retirada do conteúdo em paralelo com a ação penal privada, tá? Justamente para a retirada do conteúdo. Mas essa ação até ela é um pouco mais rápida, pode ser que demore um mês para retirar aí. Depende muito. As redes sociais retiram, sabe? Quando há uma notícia, principalmente assim, casos de nudez, tem aquele negócio de divulgação de vingança, tem um crime específico para isso, que é quando o casal se separa e vai lá a pessoa que está satisfeita e publica fotos íntimas. Essa parte aí está muito já... As redes sociais estão muito já preparadas para essa parte. E é uma resposta rápida. É uma resposta bem rápida quanto a isso. Há perfis falsos, não tão muito. Tanto que nós vemos influenciadores hoje em dia pedindo para os seus seguidores fazerem a denúncia. Tá? Eu vejo que a maior adaptação vai ser realmente quanto a esses conteúdos antidemocráticos. Porque... nós tínhamos... o algoritmo conseguia ver tanto imagens e muitas vezes quanto frases abusivas, tanto que muitas vezes a gente vê uma pessoa vai escrever, no caso, até aqui eu posso falar estupro, né? Mas as pessoas não escrevem na rede social. Elas escrevem com ou com uma arroba, justamente porque o algoritmo ele identifica aquilo e retira. Impede. Ou dura pouco tempo ou não deixa publicar ou te manda uma mensagem dizendo para tu arrumar aquilo ali, senão tu vai... ou perder impulsionamento, ou tu vai perder tua direito, ou tu vai entrar em algum regime específico, Mas eu tô até curioso para ver como é que as redes sociais vão fazer, porque hoje em dia elas fazem esse controle por um algoritmo que identifica imagens, sei lá, nudez, suástica, ou palavras, essa que eu citei, e outras diversas. E eu quero ver como é que elas vão fazer, porque não existe muitas palavras específicas, né? E características que para digamos assim, para demonstrar um conteúdo democrático. Há uma questão que o STF colocou, que é a questão das replicações, né? Porque muitas vezes você tinha uma decisão judicial favorável, e outros continuavam replicando. Isso é um ponto positivo, na sua opinião? O STF ele citou explicitamente que é uma questão de... quanto a essa questão de... Então, vou dar uma olhadinha aqui. O dever de cuidado em caso de circulação massiva de conteúdos ilícitos graves. Houve já uma decisão judicial, né? E aí, muitas vezes, outros agentes continuavam replicando o mesmo conteúdo. Isso acontece muitas vezes também na mídia normal, né? Tem uma reportagem, fonte Reuters ou fonte... E outros jornais vão republicando aquilo ali, não nas mesmas palavras e tal, mas eles querem que a rede social faça uma adequação do sistema, tá? Para poder, olha, esse conteúdo aqui, ele foi julgado, não, houve uma decisão extrajudicial que colocou indevido ele. Olha, todos os outros conteúdos dentro daquela rede que replicaram aquela imagem, ou aquela fala, ou a imagem ou fala, o vídeo, elas têm que ser retiradas. Então é mais uma adequação interna do sistema da rede. Eu não sei se o senhor lembra daquele... Houve uma audiência pública com o ministro Dino, em que as redes sociais, não vou dizer se insurgiram, mas nós não podemos fazer isso. Olha, ou vocês vão fazer isso daí, ou vocês vão sofrer as consequências, ele disse, né? Então, é justamente, olha, adaptem, tenham cuidado com as replicações de conteúdos ilícitos, façam uma ferramenta para impedir que, mesmo eu tendo para ter eficácia na decisão,
judicial, olha, mandou tirar aquilo ali, tudo que replicou aquilo ali tem que sair também. É justamente para evitar que tenha, olha, mas eu tirei aquilo ali. Ah, não, mas isso aqui é outra publicação. Não, não é outra. É uma publicação que derivou daquela. Entendeu? E é um dano que muitas vezes você não recupera mais, né, doutor Felipe Germano? Porque sempre tem que olhar os dois lados, né? Muitas vezes a pessoa, depois que isso replicou, mesmo com uma decisão judicial, fica replicando, isso tem um dano para a honra, muitas vezes, de uma pessoa, de uma empresa, por exemplo, ou de uma instituição, né? O que eu vejo com mais gravidade ante essas circulação massiva de conteúdos ilícitos é muitas vezes vídeos íntimos de mulheres, porque isso muitas vezes acaba com a vida de uma mulher. E hoje, com a inteligência artificial cada vez mais avançando, isso também é um risco, né, doutor Felipe? Hoje é algo que também tem que estar hoje no radar, né, das plataformas. Essa parte da inteligência artificial já, inclusive, está no Código Penal. É um agravante no crime de divulgação de vídeo íntimo, né? Se eu não me engano, não lembro agora qual é o artigo, mas se esse vídeo ele é feito com inteligência artificial, alguns vídeos que eles mudam só a cara da pessoa e mantêm o corpo da outra, corpo nu de uma outra pessoa, tem um agravante, inclusive, na pena pré-estabelecida, justamente nisso daí. O STF agiu nesse momento, doutor Felipe Germano, exatamente porque não tem uma legislação, ou a legislação, digamos, chegou num determinado ponto e não avançou. E houve essa, digamos, inconstitucionalidade de alguns artigos do Marco Civil da Internet. O senhor acha que o Congresso se movimenta agora para, digamos assim, estabelecer limites claros, inclusive nessa questão democrática, estabelecer o que é isso efetivamente? O senhor acha que esse é o papel? Não faltou aqui um pouquinho mais de protagonismo do Congresso, na sua opinião? O Marco Civil da Internet de 2014, né? O STF disse que ela é uma lei desatualizada. Justamente pede que o Congresso se mobilize para fazer a atualização dessa lei. Eu acho muito difícil do Congresso fazer isso. Eu acho que o Congresso já tem diversas outras batalhas que ele está travando com o STF, né? Eu acho muito difícil. Você acha que não consegue chegar a um consenso hoje? Não, até acho que conseguiria chegar num consenso, sabe? Mas eu vou te dizer, eu acho que o Congresso, ele vai... por exemplo, antes ele estava preocupado com a parte das emendas. Agora nós estamos tendo teve agora a votação da IOF e eles estão... o Congresso está mais preocupado com a sua... Hoje em dia, ainda bem, com a sua autoridade. Porque está sendo... podado pelo STF, né? O STF está legislando tanto de maneira impositiva digamos assim, a criar, não vai criar leis, mas julgar diferentemente de leis que existem, ou até julgando que leis que foram feitas e aprovadas não devem se aplicar. Como, digamos assim, como o pacote de crime que tem agora, que está começando a vir a parte de juiz de garantias, né? Mas tem muitas coisas ali que não estão sendo aplicadas ainda. Então o STF, eu acho que aí essa é a maior preocupação, sabe? Mas eu não vejo em curto prazo, ou até pelo menos até as eleições, eu acho que eles não vão fazer uma nova argumentação. Houve uma oportunidade, né, com aquela questão do projeto de lei sobre as fake news, né, mas ali não houve consenso, né? Essa questão também, na medida que o Congresso não ocupa o seu espaço, não legisla, né, não toma decisões, nós temos aqui uma hipertrofia, né, do Poder Judiciário, mas não é também pela uma omissão do Parlamento? Porque esse é um tema que nos últimos 10 anos, na última década, cresceu muito. O Parlamento não está se omitindo aqui, a lei está feita. Entendeu? Quando a lei está feita e está certinha, o STF diz, olha, essa lei aqui não está boa. Quero mudar, não vou reconhecer a constitucionalidade. Aqui, ó, reconhecimento da inconstitucionalidade parcial e progressiva do artigo 19. Esse que é o título ali da parte que regula essa lei. Mas quando ele faz uma lei que também não interessa ao STF, olha, essa lei aqui não pode ser aplicada por XYZ. Então, não é uma questão do STF dizer que o parlamento não demora a legislar. Porque muitas vezes legisla e o STF não aceita. Nesse caso específico, não deveria ter legislado?
para evitar, por exemplo, que até houvesse esse impasse hoje com a STF? Uma medida preventiva não ajudaria a separar o joio do trigo? Eu vejo que tudo isso aqui que o STF colocou tem funcionado muito bem, principalmente para o STF até, menos na parte de conteúdos antidemocráticos. Uhum. Eu acho que essa é a maior preocupação, ainda mais a gente se aproximando de uma eleição. Porque nós vimos na eleição passada o TSE tomando esse protagonismo, né? E impedindo que alguns candidatos se manifestassem sobre temas de outro candidato. Olha, tal candidato não pode citar tal apoio desse candidato, não pode citar tal apoio a tais regimes. Então, eu vejo que essa, ao meu ver, é a maior preocupação. E, ao meu ver, é o que tem se dito que não tem funcionado. Tanto que nós vemos a parte do inquérito das fake news, que teve que vir um inquérito sobre fake news, o que não é um crime. Sabe? Então, eles estão tentando, muitas vezes, regular a rede social através de uma ilegalidade constituída pré-judicialização. Entendeu? Então, eu não vou precisar ter mais um inquérito. Eu não vou precisar ter mais atuação do juiz. É só alguém dizer e mandar uma notificação extrajudicial. E se a Big Tech não cumprir, ela vai ser penalizada, possivelmente. Os críticos dessa, digamos, interferência, eles citam muito o exemplo americano. Como é que os Estados Unidos resolvem isso? Porque lá não há essa interferência. Mas há esse nível de conflito que nós temos aqui? Ou como é que eles conseguem resolver, por exemplo, a sociedade americana? Nos Estados Unidos, a liberdade de expressão ela é muito mais plena e absoluta do que aqui no Brasil, né? Mas a responsabilização também é muito maior, não é, doutor Felipe Jamil? A responsabilização lá é exemplar. Se eu tomo uma atitude, essa atitude é comprovada incorreta, eu tenho uma penalização muito maior. Né? Aqui é uma responsatória. Nos Estados Unidos é uma responsabilidade exemplar, entendeu? Principalmente porque lá judicializar um tema é muito mais caro do que aqui. Então, o que acontece é que a maioria dos temas se resolve por acordo, tá? Mas... E quem pensa em cometer o crime pensa 1000 vezes, porque a pena é dura, né? Não é tanto pela pena, mas eu diria que mais pela certeza de responsabilização, entendeu? Sim. Mas funciona nos mesmos moldes da maneira que segue funcionando os crimes contra a honra aqui, né? De calúnia, injúria e difamação. A pessoa tem a liberdade, ela pode falar o que ela quiser, mas se ela abusar desse direito, ela depois vai responder judicialmente. Mas muitas vezes são penas brandas em valores pequenos, né? Que nós temos aqui no Brasil, não é isso? Isso não acaba sendo quase um incentivo? Os juízes só pesam a capacidade de pagamento da pessoa condenada, né? Se é uma pessoa que tem muitos meios, ela vai ter uma pena de multa maior. Entendeu? Mas a legislação, inclusive, ela em caso desses 3 crimes aí, ela já prevê a pena aplicada em triplo quando é feito por meio social, por meio de mídia digital. Mas a cultura jurídica americana é diferente da nossa, né? Sempre já tem uma outra, a busca exatamente até do acordo, né? Também de olhar a busca de solução de conflitos, que a nossa cultura aqui é mais... da busca da justiça, a judicialização, efetivamente, né? Lá eles têm a parte como, se não me engano, common law, né? Eles têm a parte que eles têm uma... o que define muito lá, lá eles têm uma segurança jurídica muito maior do que nós aqui. Porque lá a gente tem uma previsibilidade muito maior de como será julgado um caso. Entendeu? Então, se eu tenho um caso ali em que houve um abuso da liberdade de expressão, eu tenho lá o caso tal que se enquadra quase perfeitamente aquele caso, e eu vou... Bom, digamos que eu tenho meu direito de liberdade de expressão limitado e uma pessoa me processa contra o que eu falei. Olha, o advogado da parte contrária vai vir para mim e dizer, olha, esse teu caso aqui se enquadra igual nos quadros, esse caso aqui, tá? E... se tu não retirar ou não dar uma compensação pelo dano que tu causou, vou ter que te processar e daí sim, dependendo dos meios, de quanto eu tenho dinheiro, quantos meios eu tenho, eu vou pagar bastante. Não só pelo dano que eu causei, mas uma maneira exemplar para que outras pessoas
aceite aquele julgado anterior, né? E não tenham que judicializar aquilo ali. Só que por que isso aí funciona muito mais lá? Porque lá nós temos uma sequência, digamos assim, lógica de julgados. Não é lógico, né? Mas nós temos uma coerência de julgados, tá? E nós temos uma segurança. Os juízes, eles pautam muito mais as suas decisões em outras decisões. Até um tempo atrás, no Brasil, nós tínhamos isso daí, principalmente no STF, né? Uma sequência de jurisprudencial. Até o STF tentou, através das súmulas vinculantes, trazer um pouco mais essa segurança para o sistema judicial brasileiro. Mas, ultimamente, com esses casos em que nós vemos que tanto os precedentes não são respeitados, como até a Constituição não está sendo respeitada, né, em muitos casos. Então, acaba que se tem uma insegurança jurídica muito grande. Isso só aumenta a judicialização de questões, né? Para a gente fechar, o senhor acredita que muita gente hoje se expressa nas redes sociais, hoje é um espaço de opinião, de crítica. Qual é a dica que o senhor dá para as pessoas? Porque as pessoas hoje estão muito receosas. Até onde vai a minha crítica? Até onde isso pode ser interpretado como efetivamente um crime, né? Ou algo que possa ser eventualmente sofrer uma penalidade? Qual é a orientação que o senhor dá para as pessoas a partir dessa decisão que o STF tomou a respeito do Marco Civil da Internet? Olha, eu acho que a interpretação do STF ela é taxativa, sabe? Ela põe, inclusive, aqui todos os artigos aqui, que serão considerados como crimes e tal, e esses artigos são taxativos, tá? Agora, a parte que mais me preocupa e que mais deve gerar dúvida é quanto a esses conteúdos antidemocráticos, tá? Eu vou dizer, tem muitas pessoas que usam, inclusive, a polêmica para gerar audiência, tá? Essas pessoas têm que ver até onde vale a pena porque uma polêmica pode configurar aos olhos do STF o cometimento de um crime, entendeu? Olha, nós temos o caso do humorista agora não me recordo o nome dele, mas que foi condenado em primeira instância. Muito provavelmente essa decisão vai ser reformada. Vai ser revisada, mas é bom que ela venha à tona, para que se mostre, tá? Mas, olha, se eu puder dar uma dica, é que eu não sei, mas de repente que se use, não vou dizer que se use o humor, mas eu não sei, sabe, porque fica muito complicado, mas que tente ser bem claro. Tente ser bem claro, sabe? Não use coisas vagas. Tente ser bem claro, não tente questionar e deixar coisas no ar, porque assim, sendo bem claro, a pessoa ela vai poder se defender melhor, sabe? Se ela usar uma expressão vaga, fica ao julgamento do decisor depois, seja lá quem for. Hoje em dia a gente não sabe se vai ser primeira instância ou se vai direto para o STF, mas é isso aí. Clareza eu acho que é o melhor caminho para a pessoa se expressar. Os jornalistas ensinam que a gente deve usar mais substantivos do que adjetivos. É um bom caminho, não é isso, doutor Felipe Germano? Eu não sou jornalista, eu sou advogado, mas eu apoio. Quero lhe agradecer pela participação. Um tema que, obviamente, desperta paixões e preocupações também, porque a liberdade de imprensa, a liberdade de opinião é muito importante em qualquer nação. Te aguardo na próxima semana com mais um tema em discussão na sociedade gaúcha, sociedade brasileira. Até lá!